Muito bom dia, lembrando sempre, um ponto de vista apenas a vista de um único ponto e não é uma verdade. Tanta coisa para falar. Temos a classe jornalística, que hoje é uma classe de ativistas, porque o que menos interessa é informação. Temos a classe artística, que em geral ficando muito nítido hoje, que é totalmente distante do povo, que às vezes não se lembra de onde que veio, e fica nítido também que o Olavo de Carvalho, de quem eu já fui muito crítico e depois comecei a ver várias coisas. Primeiramente, o que me chamava muita atenção, os alunos. E eu via todos muito bem articulados. E aí eu passei a ver umas coisas que ele falou, e ele fala. E uma expressão dele é idiotas úteis. E eu peguei um texto, recebi um texto de João Domingos Maia, mestre e doutorado em letras pela PUC, ex-professor da Universidade de Nantes, França. E ele faz um artigo: quem bate panelas quer o quê? Quando eu recebo um artigo assim, que tem uma informação muito que me intriga, e provavelmente a maioria não sabem, porque eu não vi as pessoas falarem isso, e nesse ponto é interessante que a gente observa a Janaína Pascoal, que ela pediu pro Bolsonaro renunciar. Ela não falou em impeachment. E olha aqui no texto que ele escreve: com menos da metade do mandato, o vice-general Mourão não assume. Teremos que convocar a eleição no prazo de 90 dias. Eu fui checar essa informação e diz aqui: impeachment, 5 coisas que você precisa saber. É um artigo aqui, e aqui diz aqui, ó, quem assume se o presidente cair? O substituto imediatamente é seu vice. Mourão seria o novo vice. Mas o vice também não puder exercer o cargo, seja por morte, renúncia ou cassação, quem assume seria o presidente da Câmara dos Deputados, ou seja, o famigerado Rodrigo Maia. Agora tem uma coisa: mas ele não fica por muito tempo no cargo. Será necessário convocar novas eleições para a escolha de um novo representante. Nesse caso é preciso observar um detalhe importante: se o presidente e o vice deixarem os cargos nos primeiros 2 anos, haverá novas eleições diretas em 90 dias. Se o presidente e o vice deixarem os cargos nos últimos 2 anos, quem escolhe o novo presidente é o Congresso Nacional. A pessoa que assumir o cargo apenas cumprirá o mandato de quem o antecedeu. Portanto, ficará com as sobras do mandato, por assim dizer. Olha que interessante isso. Aí o artigo do João Domingos Maia, ele continua assim, alguém pode crer, ainda durante as votações de impeachment, teremos ordem e calma no seio da população? A resposta certamente é não.
Em um país polarizado, teríamos uma que eles chamam de balbúrdia sem limites, que cada um interpreta como que quiser. As forças armadas não vão permitir a baderna e a convulsão social que se seguirá durante o processo de impedimento do presidente e do seu vice. Os militares já estão ocupando os postos chaves do governo e será preciso mexer em quase nada. Talvez mudem o primeiro mandatário, troquem um capitão por um general, por um brigadeiro ou por um almirante, mas em hipótese nenhuma vão deixar um político de carreira assumir. Olha como ele finaliza o texto. Portanto, quem bate panelas hoje ou é um inocente útil ou um idiota. Está pedindo um novo AI-5. Mas eu tenho praticamente certeza que não são somente inocentes úteis, como também idiotas úteis. São as duas coisas ao mesmo tempo. E aí, continuando, o que é interessante, que ontem eu vi no Twitter uma coisa também da atriz Isis Valverde. Faz um vídeo mandando ninguém ir trabalhar e ficar em casa, de quarentena. No entanto, a empregada doméstica e cozinheiro dela mostrado no vídeo trabalhando. Hipocrisia de rede social a gente vê por aqui. Gente, eu faço parte da classe artística. Vivo da fotografia há muitos anos. Desde 91. Escrevi um livro agora, que é considerado arte também. Portanto, eu li uma pessoa defendendo a classe artística que é extremamente importante nessa quarentena. Olha, eu vou discordar muito de você. Sabe quem é importante? Enfermeira. Eu não me acho importante. Médico é importante. Lixeiro. Todos que fazem a sociedade funcionar. Eu não vou legislar em causa própria só porque eu faço parte da classe. O meu trabalho, entre aspas, assim, visto diante de manter a sociedade girando, é inútil. Não é uma coisa não é uma coisa fundamental. E aí você tem também uma declaração da Fernanda Torres, e um amigo meu não acreditou. Ele me perguntou, isso é verdade mesmo? Sim, eu fui pesquisar, ela escreveu isso mesmo, que ela está torcendo para o coronavírus, para abreviar o sofrimento do obscurantismo que a gente está caminhando. Quando você vê, tá tudo indo junto. E aí você tem os jornalistas, um Bonner, aquele vídeo do Bolsonaro, cara, ele tem umas tiradas geniais. Quando ele vai lá no Planalto, tem um grupo de jornalistas e falou, esses aí mandam você ficar em casa. Por que vocês não estão em casa? O trabalho de vocês não é essencial. Não é essencial o jornalista estar lá na frente do Planalto. Efetivamente. E todos esses artistas que falam, e eu não é de hoje que eu falo, pare de idolatrar essas pessoas. Muitos deles têm QI de ameba. E o mais importante é que, para não dizer que eu não falei nada, poucas vezes eu sinto ódio, mas eu senti ódio pelo Átila Lamarino.
muito ódio, cara. O que esse cara fez é de uma irresponsabilidade. E eu acho, inclusive, que ele deveria ser investigado, porque ontem a embaixada chinesa compartilhou um vídeo dele. Isso é bastante grave e dá bastante matéria para a gente pensar o que tem por trás. Porque uma coisa é mais do que certo. Política e ciência, quando se misturam, só pode dar merda. E hoje tem gente que endeusa a ciência como se fosse algo maravilhoso. Só que quando a gente observa que a ciência hoje foi sequestrada pela política, ela seria maravilhosa, mas hoje não é mais. Infelizmente, eu cheguei à conclusão, você vê, e eles, o meio científico sempre tem a mesma tática. Quando alguém discorda, ao invés de debater e fazer um debate com argumentos, eles querem destruir a pessoa. Eles falam que ele é adepto de teoria de conspiração e por aí vai. Então é uma coisa que eu vejo que eu não confio mais na ciência. E a imprensa faz artigos exaltando que tem mais credibilidade. E hoje o Alexandre Garcia falou uma frase muito interessante. E a Globo não vai perder por esperar. Pânico não dá audiência. A gente perde a credibilidade. Alexandre Garcia, um jornalista, ele sabe de que está falando. E você, e esse Átila Nunes, por exemplo, ele ganhou a fama. Mas o que vai vir depois para ele, de backlash, quando se vê que ele foi muito irresponsável, e essa é a minha opinião. Eu não sou médico, não sou biólogo, não sou cientista, mas as minhas intuições, quem convive comigo, vê que muitas das vezes eu gostaria de ter menos vezes razão. E você não tem que... Não é uma questão de futurologia, você só precisa juntar os pedaços, fazer as análises do que está acontecendo, que as coisas ficam bastante óbvias. Então, eu acredito que se não falsificarem os estados de óbito, e vai ter muito menos casos do que estão falando. Ontem, falando com uma amiga minha que é enfermeira, que trabalha na fronte, é técnico de enfermagem, ela falou que os leitos que esvaziaram, por enquanto, estão vazios. Quase não teve procura. Tiveram uma reunião dizendo que essa semana deveria ter o pico. Ela me falou, inclusive, que está trabalhando muito menos do que normalmente. Se essa semana não tiver o pico que estão falando, é porque algo está muito, muito errado. Eu falei isso desde o início. E eu tô com um grito do Zagallo na garganta. Na Copa do Mundo em 94, quando ele falou, vocês vão ter que me engolir. Eu vou ter... Essa vai ser, com certeza, o maior prazer em minha vida de ter tido razão nesse ponto. Grande abraço e até.